Os 4 radicais aqui. Vou começar nessa ordem aqui, ó. Intercalando aqui, ó. Suelen, Jaque, Laura e depois o Alex. Nessa semana passada, eu não estava aqui, eu estava no Radical. O Radical é um projeto. A dona Janete chegou aí, ó, do Radical também. O Radical é um projeto que leva a gente ao extremo do nosso emocional, para realmente mostrar ao mundo quem nós somos. No momento em que a gente é às vezes irritado, no momento em que a gente chega no limite. Mas eu tenho uma surpresa que eles vão falar e vão adorar. O domingo sempre chega para todo mundo. Essa é a frase mais falada no Radical. O domingo vai chegar. O domingo vai chegar. E alguém fala, mas quero saber do domingo. Mas o domingo vai chegar, o domingo chegou. E eles viram a glória de Deus se manifestando. E agora eles vão contar um pouco do testemunho do que eles viveram. Gente, tem vaga limitada para o Radical na próxima edição. O Alex quer levar 200 pessoas. Aqui só tem gente que quer levar um monte de gente. Então, eu vou desafiar você como igreja a estar no Radical com a gente no dia 26, 27, 28 de setembro. Será o próximo Radical. Eu vou estar lá e eu espero que você também esteja. Gente, um casal lindo fazendo Radical. O Alex me deu pra mim e falou assim, ó, avisa o pessoal que eu só como, tô fazendo dieta da proteína. Eu falei, tá tranquilo, Deus te abençoe. Mas foi bênção. Então a gente vai começar aqui com o testemunho, começar pela Suelen. Suelen vai dar o testemunho dela, depois a Jaque, depois a Laura e depois o Alex. Testemunho, gente, é uma pregação de uma experiência real sobre a sua própria vida. Então guarde isso, que Deus possa estar falando no seu coração agora. Deus já está falando desde o início do culto. E agora eles vão falar o que eles viveram, que talvez tenha muita similaridade com o que você está vivendo hoje. Amém? Bom dia, igreja. Meu nome é Suelen Santos. Eu fiz parte da 38ª experiência radical, para a honra e glória do Senhor. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês é que o Radical mexeu comigo, mexeu muito comigo no meu espiritual, no meu emocional. Uma coisa que foi quebrada depois do Radical é que em 20 anos de cristã eu nunca li a Bíblia toda. E eu não quero que ninguém se identifique aqui, mas eu comecei a ler a Bíblia. Então, isso para mim, não sei porquê, mas era uma trava. E a outra coisa que eu queria dizer é que eu tenho dificuldade de orar em público, mas agora eu sou radical, eu vou orar aqui com todo mundo. Uhul! Glória! Senhor Deus, em sua presença, Pai, eu quero primeiramente agradecer porque a gente ainda é livre para adorar. Amém. Senhor, eu quero agradecer porque a gente ainda é livre para falar de Ti, Pai. Então, usa as nossas vidas, Senhor, para ser instrumentos Seus, Senhor, para alcançar mais e mais vidas, porque essa é a nossa função aqui na Terra. Senhor, Tu sabes o quanto é desafiador para mim estar aqui, mas eu acredito que eu estou rompendo essa barreira agora da oração. Aleluia. Porque o inimigo não vai me calar mais. E eu quero ser voz de Deus por onde eu passar. Glória a Deus. Então é no nome santo e poderoso de Jesus que eu agradeço por essa oportunidade. E coloque na minha boca, Senhor, as palavras certas para que eu possa edificar as pessoas que estão aqui. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos lá. Gente, eu sou uma pessoa naturalmente bem reativa, já vou falar assim, né? Bem reativa nas coisas, e o meu radical, ele começou a partir do sim, e acredito que todo mundo que diz sim pro radical começa nesse momento. Eu disse sim no dia de ir. Na sexta-feira, o pastor chamou na vez anterior e eu disse que não, aí o pastor falou pra mim assim, Suelen, olha, tem um convite pra fazer pra você, muito especial, vamos no radical? Eu falei, vamos, quando ele hoje? Eu falei, tá maluco? Hoje? Pô, não tem como, só que ele falou isso pra mim na sexta-feira de manhã, da outra vez. E dessa vez eu decidi sexta, 2 horas da tarde. Então fica a dica, quando a gente quer, faz. Vamos lá.
Já comecei no radical, assim, dentro do ônibus, um moço que tinha 3 vezes o meu tamanho, eu já sou uma pessoa grande. Então eu fiquei assim, metade na perna na cadeira, metade no corpo, e eu, meu Deus, ele não está percebendo que ele está ocupando todo o meu espaço e o dele? E ele não se moveu, e eu fiquei ali já querendo ligar, já querendo dizer que ele estava errado, né? Aí eu segurei e falei, não, sou uma pessoa diferente, ninguém vai ter noção do que realmente eu sou aqui. Vou disfarçar. Vou lá, vou disfarçar. Aí cheguei lá no radical, tinha uma mesa para identificação, como qualquer retiro que a gente vai. Coloquei meu nome, olhei para trás, o que aconteceu? Minha bolsa sumiu, minha mala. Minha mala sumiu e eu como? Que raiva. Aí eu cheguei, procurei o pastor, o que houve? Eu falei, eu não vou mais. Liga pro meu pastor, eu não vou mais. Aí veio outra, calma, eu falei, tô calma, eu só não vou. Aí veio outra pessoa e falou, olha só, a gente vai achar. Eu falei, não vai achar, eu já procurei em todos os lugares. E essa é a minha postura assim, né, desse jeitinho. Aí eu dei uma volta, vi a pastora que veio com a gente no ônibus. Eu falei, oi pastora, tudo bom? Aí ela, tudo, não vou, tá? Liga pro meu pastor, não vou. Peguei o celular da Jaque, liguei pro Luciano. Ele não atendeu. E eu respirei muito fundo, porque eu já tinha mostrado pra todo mundo que eu era super calma. Só que quando eu cheguei lá, ela olhou pra mim e falou pra mim assim, você perdeu sua bolsa? Eu perdi, eu achei essa bolsa. Não é possível, porque eu já fui lá, vamos lá. A minha bolsa estava lá. Então, eu acho que Deus odiava talvez a minha hipocrisia nessa parte. E aí, foi a primeira coisa que ele começou a fazer antes de entrar no radical. Eu falei, caramba, todo mundo já viu que eu sou estressada, né? Entrei lá, e aí tem um momento de culto. Quando eu cheguei nesse momento de culto, o primeiro pregador disse, você é as suas reações. Eu falei, meu Deus, eu sou uma bagunça, nervosa. Enfim, muitas coisas aconteceram comigo lá. E a forma de eu ir para o radical também foi uma coisa tocada por Deus, porque eu não queria ir, fui resistente, mas em todo momento que eu pensava na minha filha, na sexta-feira, eu chorava. Por que eu estou chorando? Eu não sei. Aí eu liguei para o pastor e falei, pastor, eu acho que eu vou. Ele, não, você vai. Eu falei, não, eu acho ainda, não tenho certeza. Ele, não, mas eu tenho certeza, você vai. E assim aconteceu. Não tem como a gente contar tudo aqui, a gente só tem que contar que o domingo chega e que a gente tem que estar preparado para Deus mexer na gente. E não fica com medo não, gente, porque Deus vai curar no coração de vocês muita coisa. Deus vai tirar vocês da zona do conforto, sim. Tem muitos momentos desafiadores, mas é preparando a gente para a vida. É preparando a gente para a gente saber lidar com a vida acontecendo. Porque ela é assim, né? Picos e vales, e a gente fica numa posição muito cômoda que a gente às vezes nem incomoda um pouco o inimigo, né? Então, eu quero dizer para vocês, não desperdicem essa oportunidade. Uma coisa para mães, esposas aqui, porque foi um problema que eu não queria aceitar por isso. Eu tinha uma impressão que se eu fosse com a minha filha, eu ia prejudicar o tratamento dela, mas isso não acontece. Então, já estou falando para vocês, quem for com filho, marido, vocês não serão expostos, Deus vai tratar individualmente com cada um. Então, achei importante porque isso foi um fator determinante para eu poder decidir também. Então, é isso. Acabo aqui. Muito obrigada por vocês estar aqui dispostos a ouvir o nosso testemunho, e a gente quer estar sentado aí para ouvir o de vocês também, tá? Muito obrigada, gente. Amém. Tem alguma coisa que você quer falar que Deus curou lá? Se você está assim, uma especial, Deus curou isso. Olha, quando eu voltei na segunda-feira, eu falei com o pastor assim, pastor, nada mudou, né? A segunda também chega. Falei, nada mudou, é que a gente está lá numa atmosfera espiritual e a gente acha que a gente está vivendo somente um radical, só que aí vem tudo, vem o nosso cotidiano, nossas conversas, enfim.
E aí eu vivi uma experiência na segunda-feira mesmo, justamente tratando essa minha reação. E quando eu falo sobre Deus tratar, eu acredito que a cura de Deus, ela é a constância do nosso movimento intencional também. Então, muitas coisas foram curadas, algumas são particulares, mas o principal, que é o que mais mexia comigo, era conseguir decidir ser uma pessoa melhor diante dos desafios ou diante de uma situação que me colocasse ou me encurralasse. E aí, essa intenção, para mim, foi uma cura, porque eu não tinha esse controle. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Vocês estão escutando um barulho aí? O Marcelo está fazendo uma tradução para Micaela. Então, ele está traduzindo simultaneamente para ela. Então, não se preocupe com isso. Nosso professor, aquele grande homem, Marcelo, ali de 1,52 m. Brincadeira, não tem mais. Tem, Marcelo? Não, isso mesmo. Ah, você tem? E a minha esposa também, exatamente. Ô, louco! Eu falei assim, eu quero uma esposa do meu tamanho. Uma esposa cabeluda, hein? Por favor. Vamos lá, Jaque, você. Vamos lá, gente. Eu sou radical. Então, como todos aqui, eu participei da 38ª Experiência Repetição do Experiência Radical. Mas, antes de eu participar, eu sabia que eu ia ter uma resistência. Uma dificuldade, uma resistência, não por mim. Vamos lá, ou eu indo sozinha, ou eu indo acompanhada, eu teria essa resistência, porque seria assim, como é que eu vou falar pro Alex que eu vou ficar 3 dias fora, vivendo uma experiência que nem eu sabia o que era direito. A verdade é que é essa, que a gente vai sem saber muita coisa, sabe que Tem muita gente que diz que sabe, né? Não, eu sei que não vai sabe, acontecer lá. não sabe, imagina, mas não sabe, mas o que você imagina não é ainda. Então, o Alex, eu não sei, vocês já me veem aqui, né, vindo à igreja com bastante frequência. Todos os domingos eu estou aqui, liderando junto com a sua Welcome. E vocês nem sempre viam o Alex. Por quê? O Alex, ele tinha, graças a Deus, tinha uma resistência à igreja. Isso ele vai contar depois para vocês. E o pastor, quando ele me convidou, ele falou assim, eu a princípio eu falei, tá pastor, eu vou, mas eu tinha que trabalhar no Alex. Na verdade, quando eu comecei antes, mas eu só o convidei, eu acredito que 1 semana antes. E aí eu compartilhei com a Jane, né? Primeiramente foi até com a Jane, né? Eu tinha aceitado o convite do pastor, mas eu ainda não tinha falado com o Alex. E aí eu compartilhei com a Jane, que ela está lá presente no Experiência, ela trabalha lá no Experiência. E aí ela falou, Jaque, vamos fazer um jejum. E aí a gente decidiu fazer o propósito, né? Na verdade, que é o propósito de Daniel, que é 21 dias só comendo legumes, sem comer carne vermelha. E eu sou uma pessoa extremamente carnívora. Eu não consigo viver muito tempo sem carne, mas eu vivi durante 21 dias sem carne, e o Alex 21 dias só carne. Só carne, aí já começou daí, né? Imagina, eu sem carne, ele só carne. Olha esse meu nível Deus do já. céu. Desse jeito. E não foi só isso, né? Foram outras coisas que foram acontecendo. Ele viajou, esqueceu a aliança em São Paulo, 21 dias sem aliança. Em São Paulo. Eu não sei onde foi parar. O que você deixou? Quase apanhei. E quando eu cheguei lá no eu acreditava que ele não iria. E aí Deus foi trabalhando. Ele me perguntava, já avisa lá para os organizadores que eu só como carne 1 vez por dia e energético. Aí eu falei, Jane, me ajuda nisso aí. E aí não falei nada, não se dá muita informação, né? Só o básico. E aí eu tive que construir uma mensagem, compartilhar com ele, lógico, com a ajuda do GVT, né? Para falar, isso, vai ser esses dias. Assim, eu fui mastigando o máximo de informações que eu tinha para poder
glória do Senhor, ele acabou aceitando. E assim, o Rafa, ele, na quinta-feira eu falei com ele. Aliás, na quinta-feira foi o momento de decisão dele. Porque o Alex já tinha tentado, aí ele falou assim: amor, eu já falei com o Rafa, ele já falou que não quer ir. E aí ele falou: tenta você. Aí eu peguei, compartilhei todas as informações que eu tinha passado para o Alex. Orei e falei: Senhor, que o Senhor me dê as palavras corretas para que o Rafa aceite. E aí eu fiz isso, mandei as mensagens e mandei um áudio meu. Aí ele falou: Jaque, eu falei pro meu pai que eu não iria, mas aí eu topo ir. E aí aquilo pra mim, eu falei: meu Deus, aconteceu. Porque imagina, 21 dias jejuando, eu nunca tinha feito, foi o meu primeiro propósito. Nunca tinha jejuado pra nada. E aí eu falei: gente, isso pra mim de verdade foi realmente um presente, um milagre, eu diria. Porque eu ganhei verdadeiramente um marido novo. Amém. Amém. Várias fotinhas no Instagram, I love you, meu baby. Só assim. Mas o que Deus curou, principalmente nesse projeto radical? Então, em mim, ele curou como é que eu vou dizer? A tranquilidade, a paz em eu poder receber algo novo, que é o meu marido transformado. É isso. Então, essa é a paz, assim, que eu falei, gente, inclusive o que eu falei, né? Que é uma paz, a gente pensa que essa paz que a gente sente, às vezes, eu estou em paz. Mas, gente, existe uma paz que excede todo entendimento. E essa é a paz que eu sinto hoje. Eu sinto meu coração verdadeiramente alegre. Porque o que me incomodava é eu estar na igreja aqui, querendo, né, ajudar na transformação de vidas, de pessoas transformadas. E eu não tinha meu marido junto comigo o tempo todo da forma que eu gostaria. E hoje eu tenho. Glória a Deus. Alex, você mandou. Amém. Então Deus curou seu relacionamento. O relacionamento de vocês. É uma cura extremamente importante. E eu vejo, cara, a paixão desses dois aí na internet, vendo as fotos e tal, não sei o quê. Cara, é lindo demais ver vocês. Foi lindo ver vocês lá, poder abraçar vocês, todos vocês. E depois eu tenho o meu testemunho no final, mas eu vou falar junto com a mensagem. Amém? Amém. Laurinha, você cortou o cabelo? Por que você... ficou bonita, ficou bonita. Eu também cortei. Graças a Deus. Só para deixar você mais tranquila e tal. Pode falar, Laurinha. Bom dia. Gente, eu tava pensando como é que eu ia falar sem poder falar o que acontece lá, porque é muito difícil. Antes, deixa eu... A Laura, todos tiveram resistência. Todos. A Suelen, então, não vou. Falei: tu não vai. Fiquei 1 semana e meia sem falar com ela. Oi, pastor. Fiquei assim. E aí, a Laura não teve isso. Laura, eu estou muito afim de ir, pastor. Eu quero ir. Como é que vai ter? Eu tenho que levar tênis, levar sapato. Como é que vai ser a piscina, Deus abençoe. Isso eu ia falar com ela, né? Existe algo muito importante também. Teve algo muito importante, assim. Eu falei até aqui pouco do pastor, mas ele, nesse meu processo, para que eu conseguisse fazer com que eles fossem, que era algo praticamente impossível, o pastor teve muito presente. Ia para o monte, orava pela minha família. Então é muitíssimo importante, assim. Eu queria dar uma salva de palmas, inclusive, para a vida do pastor. Bom dia de novo. O que eu posso falar do meu testemunho é que lá eu aprendi a ter mais empatia com o próximo. Não posso falar muito o que acontece, isso é muito difícil. Eu queria poder falar tudo, mas eu comecei a dar valor às pequenas coisas que eu tenho, à minha família, aos meus amigos. E antes eu pensava: caraca, eu não tenho nenhum amigo, eu tenho, porque eu me mudei recentemente, então ainda estou no período de fazer amizades e tal. Então eu não tenho muitos amigos. Eu falei assim: caraca, eu não tenho nenhum amigo, não sei o quê. E lá, vivendo a experiência, eu aprendi que o pouco eu tenho que dar valor. Tem gente que não tem nada. Então, o pouco que eu tenho, as poucas coisas que eu tenho, a minha família, a minha igreja, eu tenho que dar valor. E eu aprendi muito a ter mais empatia com o próximo. Não que os meus problemas não sejam importantes, mas a gente está tão acostumado a colocar os nossos problemas no centro
que a gente esquece que também tem outras pessoas com problemas. Então, eu não sei muito explicar, sem falar o que acontece. Estou coçando minha boca que vou não falar. Fala. Mas acho que foi isso. Eu só aprendi a ter mais empatia, tem me tocado muito. O que você sentiu como cura naquele lugar? Antes, algumas pessoas para mim reclamavam que eu era uma pessoa muito pouco empática, não sei essa palavra. Que eu não pensava muito nos outros. Empática. Eu não pensava muito nos outros e lá eu aprendi a colocar a necessidade do outro acima da minha, porque eu aprendi a me tirar do centro, porque eu não sou o centro do universo. Então eu acho que eu fui curada disso, de aprender a colocar as necessidades dos outros acima da minha. Então eu posso dizer que Deus curou o seu egoísmo. Amém. Você pode aplaudir. Eu escutava uma adolescente de 17 anos falar que Deus curou o egoísmo, porque na boa, gente, a gente é egoísta demais. A gente é egoísta demais. Existem, se você pegar os ditados populares brasileiros, a farinha é pouca, Primeiro. dita outro aí sobre egoísmo, né? Primeiro eu, depois você. Eu inventei agora. Primeiro eu, depois eu. Bem direto isso, né? Então a gente vive numa sociedade muito egoísta. Muito egoísta. Você tem que se amar primeiro. Você tem que se amar primeiro. Relacionamentos sendo destruídos por causa do orgulho do primeiro eu. Exato. Então, isso não faz parte da centelha divina de Deus. Porque em todos os momentos Jesus fala: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu Deus, sempre o outro. Sempre o outro. Amém? Alex, o homem aí que só queria comer carne. Matamos um cabrito para ele lá. Bom dia, igreja, bom dia a todos. É um Tá até de prazer. Bíblia, o homem. É um prazer. Essa é em espanhol, que eu já li em português algumas vezes, tá? Em inglês algumas vezes e agora estou lendo em espanhol, já em hebreu. Mas vamos lá, né? Isso aqui não significa nada se você só olha como um livro, como uma letra, né? E o que acontece, né? Eu conheço a Jesus há 33 anos e eu fui líder de jovens, eu fundei escolinha bíblica, eu ficava numa sala menor que essa, com 80 crianças, de 5 a 14 anos, e eu sozinho tinha que lidar com aquilo. Organizei, estruturei, fazia teatro, depois com jovens, e eu me casei e eu vivi dentro da igreja, só que a minha vida pessoal, meu casamento era caótico, não era algo que eu me sentia feliz, e eu passei anos orando para tentar mudar algo que não dá para mudar. E chegou um momento que eu me separei. Quando eu me separei, eu liderava jovens do estado do Rio de Janeiro todo. Quando a Jaque falou do experiência radical, eu falei, cara, eu já fiz dezenas de retiros de jovens. Os retiros jovens eram jovens libertos, salvos, jovens batizados nos retiros, jovens que saíam das drogas, chefe de tráfico. Eu já dei cascudo no chefe de tráfico, o cara falou, irmão, isso lá tá rindo todo mundo. Eu falei, lá fora, aqui quem manda sou eu. E o moleque se converteu, se mudou depois, já tirei muita gente do tráfico. Só que a minha vida pessoal me afastou do meu lugar. O meu lugar de filho de Deus, o meu lugar no reino de Deus. E eu me separei. E quando eu me separei, toda a igreja se separou de mim e me jogou. Eu era pior do que... Eu brincava, né? O pessoal quer ver o diabo, mas não quer me ver. E isso foi uma dor muito grande dentro do meu coração. E eu me afastei completamente. Eu tinha aversão à igreja. Eu cheguei a ir a algumas igrejas. Toda igreja que eu ia, eu via algo que me feria e eu não queria para mim. Então eu chegava numa igreja, cara, o louvor é lindo, mas a palavra, pelo amor de Deus, isso é um neófito na fé, não deu nem leite, isso é água, isso é leite aguado, cadê alimento sólido? Porque eu conhecia a palavra, só que eu não estava com o Espírito, eu estava distante de Deus.
E eu posso dizer para você o seguinte, experiência radical, agora eu vou falar da experiência radical. É de fato a palavra, o que eles escreveram aqui é exatamente isso. Eu já saltei de avião, já mergulhei com tubarão, já mergulhei em caverna, já saltei de bungee jump, fiz rapel, tirolesa, arborismo, o maior rapel do Brasil. Eu fiz com a Jaque até, já fiz um monte de coisa. Eu perguntava para o que tem de radical lá? Vai ter bungee jump? Vai ter o que lá? Vai ter rapel? Vai ter... E eu queria saber o que era. Vários questionamentos, tudo para não ir. Na semana eu falei assim, eu não vou. Não vou. Aí ela ficou quieta, ela foi lá orar e no fim das contas eu fui. E o que eu posso dizer para vocês? De todo o meu coração. Eu já tive várias experiências com Deus, eu já fiz retiro, vocês não têm noção do que é. Fazia vigílias de jovem, cada milagre, cada coisa que aconteceu, jovens curados de problema de visão, AIDS, uma jovem foi para lá, tinha AIDS, foi curada, vários problemas de perturbação, vários problemas de jovens transformados. E eram experiências muito boas, só que eu saí do meu lugar, me afastei por uma série de momentos, e quando eu cheguei lá, a experiência que eu tive não se compara a nada nesse mundo, nada. De fato, uma experiência não de igreja, porque lá tinha gente da Igreja Batista, da Assembleia, da Nova Vida, cada nome de igreja que o pessoal falava, eu falei, gente, eu nem sabia que existia essa igreja. De outras religiões, da macumba, gente da Igreja Católica, de várias denominações, pessoas. E os líderes não eram todos da Igreja Batista Videira, lá de São Gonçalo, pelo contrário. Estava o Luciano trabalhando como Celebration, tinha outro pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui do Recreio, outro de São Gonçalo, outro da Rocinha, todos trabalhando com um propósito, e o propósito é transformar, impactar vidas. E a minha vida foi impactada de uma maneira que eu nunca, na minha vida, eu me lembro. O pessoal dizia assim, o melhor fim de semana da tua vida. Eu falei, pretencioso, que gente pretenciosa, cara. Como que tem coragem de falar um negócio desse? Eu falava assim, já fui nos lugares maneiros, já fui em lugares muito maneiros, já tive experiências muito boas. E aí, o que acontece? É o inimigo. Cadeira, levanta a cadeira. Levanta a cadeira. Oi. Então, e aí eu falava assim, gente, é muita pretensão, mas o que eu posso dizer para vocês aqui? Eu não conheço ninguém que não devesse ir. Mas a minha idade não permite. Permite. No meu grupo tinha o seu Oswaldo com 72 anos, tinha um senhor de 80 anos, não tem limitação física, não tem limitação nenhuma. O que acontece lá é algo que não dá para explicar, não tem palavras para explicar. Eu saí de lá um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor, aleluia, uma pessoa completamente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Amém. E o que eu posso garantir para você é que você nunca viveu uma experiência dessa na tua vida. Seja você crente, seja você não crente, seja crente de 30 anos, nada na tua vida, nada vai se comparar ao que acontece lá. Como a gente falou, a Suelen estava com medo da Laura ir, de atrapalhar. É individual, é tão profundo, tão profundo. Deus me tratou com um ramo, com um galho de uma árvore. Para você ter uma ideia, uma pessoa me deu um galho de uma árvore, falou algo tremendo para mim, eu segurei aquele galho do início do dia ao final do dia, com aquele galho na minha mão, e eu falei assim, Senhor. E Deus toda hora me pegava. Então, Deus ele vai tratar cada um individualmente, e é algo muito impactante, muito transformador. E é só isso que eu queria dizer, agradecer, ao Luciano. Eu, depois de muitos anos, eu não entro dentro de uma igreja com esse propósito. O propósito de vir aqui, de dar um testemunho para impactar a vida de vocês. Quem está ouvindo isso aqui, eu posso garantir para vocês, a vida não é a mesma sem experiência radical, não é.
afinal de contas, o final de semana foi um dos melhores finais de semana da sua vida ou não? Olha, foi o melhor, com 100% de certeza, e todo mundo que for lá vai ter essa mesma, vai sair de lá desse mesmo jeito, tá? Já fomos lugares de sonhos meus que eu achava que era, poxa, eu queria ir, já fui, tive a oportunidade de ir, mas lá é uma experiência única, é uma experiência sua com Deus. Sabe aquele negócio de tu subir lá no monte e ver a sarça queimando? Eu fico imaginando Moisés tá lá e vê, queima e não queima. Como é que é isso? E Deus falar, eu brincava assim, o dia que eu estiver andando num lugar e Deus falar comigo, Alex, igual, né, Josué, Samuel dormindo, eu acho que eu infarto. Mas lá Deus fala de um jeito que parece que é exatamente isso. Eu nunca ouvi dessa forma. E detalhe, não foi pregado assim para mim, foi Deus falando no meu coração. Então, vá. Só isso que eu posso dizer. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos orar por esses radicais aqui, porque a gente paga um preço muito alto, tá? E depois eu vou contar meu testemunho na hora da pregação, que vai ser muito rápida. Mas o que, Jane, ora pra gente aqui. Jane ajudou, chega pra cá. Eu não costumo fazer isso não, tá? Mas chega pra cá. Você que ajudou a Jaque, você que ajudou também a Suelen, ela nem sabe disso, orando pela vida dela, pela Laurinha. Eu sei, eu recusei ela também. Ah, ela recusou. Aí eu falava, Jane, fala com a Sueli. Ela não me atende. Eu falei, mas continua falando, te dá outro número agora de trabalho dela, fala com ela. E ela recusava, porque é uma luta. O inferno não quer que você seja transformado. O inferno não quer que o seu casamento seja restaurado. O inferno não quer que o seu filho volte a te amar, você volte a amar os seus filhos. O inferno não quer isso. E por isso é uma luta gigantesca, para que as coisas de Deus não aconteçam na sua vida. Por isso que você precisa lutar e fazer as escolhas. Ora pra gente, Jane, por favor. Por eles, isso. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou, Espírito Santo. Senhor, eu quero te agradecer por essas vidas, Pai. Eu tenho certeza que a vida dessas pessoas que tiveram essa vontade de aceitar esse pedido, porque eu sei que foi o próprio Deus que ministrou no seu coração de tomar essa decisão, porque isso é uma decisão. Você ir à experiência radical é você decidir que você quer uma transformação, que você quer uma cura, que você quer uma libertação. E eu quero te agradecer, Espírito Santo, por essa coragem que eles tiveram. Aleluia. De dizer, eu vou e passar por essa experiência e serem curadas, porque eu tenho certeza que o Senhor palestrou, que o Senhor curou cada um dessas vidas, que o Senhor possa continuar usando essas mulheres, esse homem que o Senhor transformou, que eles possam ser canal de bênçãos para levar outras pessoas, e que todo mundo que está aqui, Espírito Santo, ouvindo, Senhor, esses testemunhos possam ter essa coragem também de dizer, Senhor, eu quero viver essa experiência, eu quero ter essa transformação na minha vida. Pai, eu quero te agradecer também por eu ser canal de bênçãos para essas pessoas, pelo pastor Luciano também ter aceitado essa missão de levar as suas ovelhas, de levar essas pessoas para ter essa transformação. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, gente. Vocês podem sentar, radicais, e rapidamente eu vou trazer